Gente, já deu os 5 minutos de costume, né? Vamos orar então para começar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. Por isso, Senhor, nós não sentiremos falta de nada. Tu és tudo o que precisamos, ó Pai. Tu és tudo o que nós ansiamos, ó Pai. Embora muitas vezes nós falhemos nisso, não conseguimos medir, ó Pai, descobrir, ó Pai, quais são os nossos Eu estou anseios. chutando. Posso botar o quê? A tua palavra revela para nós, ó Pai, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Pode. As outras necessidades, ó Pai, são apenas, ó Pai, consequência, Senhor, do pecado que ainda habita em nós, que não nos faz enxergar que o Senhor é tudo o que precisamos, ó Pai. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele a quem clamamos no dia da angústia. Pai, tendo certeza que o Senhor nos responde. Ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos guiando neste momento de ensino da tua palavra, que assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor também fale aos meus irmãos e possamos todos sermos instruídos na sã doutrina, a fim de sermos edificados, ó Pai, e possamos viver de uma maneira que agrade a Ti, cada vez mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ô, Marcelo, libera para eu compartilhar a tela, por gentileza. Tá bom, Vinícius, amém. Vou liberar, mas não acostuma não, hein, Vinícius? Prontinho. Ok, let's go. Let's go now. Os irmãos estão vendo os slides? Tudo ok? Beleza, vamos lá. Meus irmãos, hoje nós estamos na nossa 16ª aula sobre as disciplinas espirituais, sobre aquele assunto acerca de todos os esforços conscientes que nós precisamos fazer todos os dias, né? Para vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor, né? São realmente atividades que nós fazemos, sempre ancorados na graça de Deus, sempre ancorados na obra de Cristo, compreendendo que Ele nos fez novos, né? E para isso nós precisamos viver uma nova vida. Uma vida diferente da do mundo, tanto no aspecto público, da nossa vida pública, quanto também no aspecto particular da nossa vida, as nossas devoções particulares e também a nossa vida em família. Temos tratado sobre diversas disciplinas, como a questão da palavra de Deus, a oração, o evangelismo, o uso dos nossos recursos, a mordomia. Tivemos aí 2 excelentes aulas com o Marcelo, muito obrigado, irmão. E hoje nós vamos falar sobre o jejum com o propósito de alcançar a piedade. Os irmãos devem ter percebido que todos os títulos das aulas têm isso, né? A mordomia com o propósito de alcançar a piedade, a oração com o propósito de alcançar a piedade. Por quê? Porque são, de fato, atividades que não são naturais, são coisas que realmente são esforços conscientes, são dedicações nossas, a fim de sermos pessoas que amam mais a Deus e também amam mais ao próximo. Então, meus irmãos, antes de tudo, vamos trabalhar agora o porquê que a gente não jejua. Por que a maioria dos crentes negligenciam, né, o jejum, sendo algo tão bíblico, né? Nós temos diversas citações do termo jejum. A Bíblia fala mais sobre jejum do que batismo. Dificilmente você vai achar um crente que ainda não é batizado, mas é bem possível que você encontre um crente já batizado há muitos anos que nunca tenha sequer feito um jejum, né? Mal consegue ficar aí 3 horas sem comer. E qual que é o motivo da gente negligenciar tanto isso, né? Por que será que, mesmo lendo a Bíblia, mesmo, né, igrejas bíblicas, crentes que dominam a sã doutrina, não fazem essa prática, né? E eu acredito, meus irmãos, que são os elementos da nossa cosmovisão que embaçam a nossa compreensão das Escrituras. Que são os elementos da cosmovisão? São aquelas coisas
que estão no nosso coração, né? Que estão na nossa mente, que nós aprendemos com a vida, né? E que acabam tornando um pouco nebuloso certos assuntos na Escritura. Tanto faz com que às vezes a gente passe de largo por eles, não os veja, ou os compreendamos de uma maneira errada, né? E o primeiro elemento de cosmovisão que eu acredito, né, que impede os cristãos de compreenderem isso, é um fundamentalismo reativo ao catolicismo romano, né? Nós, como de descendência protestante, né, nós costumamos ser avessos a qualquer tipo de coisa que seja comum ao catolicismo, né? E um dos pilares do protestantismo é a salvação pela graça e a justificação pela fé somente, fazendo com que nós, de uma maneira adequada, bíblica, compreendamos que a salvação é pela graça e não pelas obras, e que nenhum esforço humano, nenhum tipo de sacrifício humano é capaz de trazer redenção ao perdido. E somente pela obra de Cristo é que nós podemos obter a salvação. Porém, isso não é verdade dentro do catolicismo romano. E os católicos, eles vivem praticando as boas obras com o intuito de serem salvos, né? Eu me lembro que uma vez, pegando a estrada com os irmãos da minha igreja, não lembro em que situação, se nós estávamos indo para algum acampamento, alguma coisa assim, nós estávamos indo pela Dutra e eu vi aqueles romeiros, né, caminhando em direção à Aparecida, algo muito comum ali aí no mês de outubro, né? E eu perguntei para o irmão assim, por que eles estão fazendo isso? Ah, porque eles ainda acreditam que tem que fazer algum tipo de sacrifício para ser salvo, né? E então nós crentes não acreditamos nisso. Só que a gente acaba indo para um outro extremo. Por quê? Porque é uma reação, né? Tudo que é reativo acaba sendo um pouco desmedido. E a gente acaba entendendo, às vezes a gente não fala, mas está no nosso coração, assim, então eu não preciso fazer sacrifício nenhum em relação à minha vida com Deus. Não é assim, né? Há muitos sacrifícios que nós fazemos. A diferença é que a gente entende que esses sacrifícios, esses esforços que nós fazemos, eles são fruto da nossa salvação e não para obter a salvação. Quem obteve a salvação foi Jesus. Mas isso não significa que não há nenhum sacrifício que nós não venhamos a fazer, né? Você, por exemplo, se abster de ir domingo à praia, né? E para ir na igreja é um sacrifício, né? Você lutar contra o seu pecado é um sacrifício. Então, existem sacrifícios que nós fazemos, mas às vezes, de uma maneira reativa, a gente foge de coisas um pouco mais radicais, porque não, isso é coisa de católico, né? Isso é coisa. Não, meus irmãos, o jejum bíblico não é uma forma de obter salvação. Então, a gente não deve. A gente deve se livrar dessa reação a qualquer tipo de sacrifício dentro da nossa espiritualidade. A gente tem que compreender exatamente o lugar dele, né? E também o fato de nós vivermos uma cultura consumista, principalmente na área da alimentação, né? Nós temos aí, você liga a televisão, a internet, a propaganda de comida toda hora, né? E sempre a pessoa que está comendo está feliz da vida, né? Você precisa comer isso, você precisa experimentar esse prato, você precisa beber esse refrigerante, você precisa tomar essa cerveja, você precisa ir nesse restaurante. Então, há todo um marketing totalmente sugestivo, né? E a gente é chamado a todo momento pelo mercado a consumirmos cada vez mais tudo que é tipo de coisa, inclusive a comida. Então, hoje nós vemos uma cultura onde a comida está ligada à felicidade. Então, se eu penso que eu vou ficar sem comer, eu penso que eu vou ficar infeliz. Então, parece que não, mas isso é um elemento dentro da nossa cosmovisão. É algo que está incutido em nós e que a gente precisa lutar para não nos conformarmos a este mundo, mas termos a nossa mente renovada, né, pelo Evangelho. A gula, né? Todo mundo gosta de comer. Existem algumas pessoas que gostam de comer mais que as outras, né? Então, o próprio pecado da gula também é algo que
faz com que, quando a gente vê textos bíblicos que nos incentivam a não comermos, a nos abstermos da comida para buscarmos a Deus, às vezes a gente pode acabar pulando esses textos, né? São coisas que estão dentro do nosso coração, da nossa mente, que impedem a gente compreender as Escrituras. E outros mitos, como você deve comer de 3 em 3 horas, né? Isso aí foi uma coisa inventada aí há pouco tempo. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque eu não sou nutricionista, não sou médico, mas, irmãos, isso não existe, entendeu? Cada pessoa tem a sua necessidade específica, e quem geralmente come de 3 em 3 horas, ou até de 2 em 2 horas, são ou pessoas que trabalham com construção corporal, pessoas que trabalham com halterofilismo, né, com musculação, atletas, pessoas que realmente o corpo delas elas estão construindo algo que é fora do normal, ou pessoas que têm algum tipo de doença, como diabetes ou algo parecido assim. Mas esse não é normal. Antigamente as pessoas comiam na hora que tinham que comer, né? Acordava de manhã, tomava café, depois comia na hora do almoço, comia uma coisinha ali à tarde, jantava, ia dormir, tomava no máximo um leite. Então tem esse negócio, você tem que comer toda hora, parece que se você não comer, você vai morrer, né? Então, isso não é bíblico, isso não é o que a Bíblia ensina para a gente, né? E também o medo, né? Que eu acabei de comentar sobre esse mito. As pessoas falam assim, nossa, mas eu vou ficar sem comer, eu vou morrer, eu vou desmaiar, né? Como se realmente fosse a comida que nos mantesse em pé e não o Senhor, né? A comida é uma das formas as quais Deus nos sustenta, mas o sustento mesmo vem do Senhor, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá força para viver. E a palavra de Deus fala em Deuteronômio, depois foi repetido por Jesus no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E a ideia central, meus irmãos, dessa aula é que Deus espera do crente que este tenha momentos de tamanha devoção, onde a comida já não se torna necessária naquele momento, tá? Devido à intensa dedicação do seu espírito e do seu corpo nestes momentos. Então, o jejum não é algo que a Bíblia coloca como sendo praticado todo dia, embora por meios de estilo de vida existem pessoas que pratiquem o jejum todo dia, mas não com um propósito espiritual, mas com outros propósitos de saúde. Mas você vê que são momentos ali onde judeus e também na nova aliança, judeus convertidos e crentes, gentios também convertidos, praticaram a abstenção de alimento por motivos espirituais, né? Então é isso, meus irmãos. Alguém poderia participar aí da aula e me dizer, né, algum motivo pelo qual não jejua, ou vê as pessoas falando assim, eu não jejuo por causa disso, por causa daquilo. Alguém poderia me dar um exemplo aí dessas falsas crenças que fazem com que as pessoas negligenciem o jejum? Vinícius, eu compartilho, né, que muito ouvi falar, né, sobre jejum, mas de verdade, até que nós tivemos aquela aula e aquela pregação do pastor Cantoca há 1 ano, aproximadamente, pouco eu conhecia do tema. E tanto que foi muito curioso, né, como o que você ressaltou aí, né, quando o autor aqui do livro, né, o Donald, menciona que jejum aparece mais vezes na Bíblia que batismo, chamou muito minha atenção. Então, já fiz algumas experiências com jejum, já tive algumas oportunidades, mas é realmente algo que a gente precisa explorar. E eu acho que essa aula aqui, tenho certeza que essa aula vai ajudar bastante a gente. Sim, exatamente. Um dos motivos dos cristãos negligenciarem é o silêncio acerca do assunto, né? Pouco se fala. Ninguém quer que não mexa nas minhas refeições, né? Já está indo longe demais. Então, a gente tem que sondar aí onde está o nosso coração, né? É isso. Alguém mais quer falar? Alguém não entendeu os pontos levantados aqui, a ideia central? Eu pensei no outro motivo, Vini. Fala, Gi.
Às vezes a gente fala... Pode falar. Quem ia falar? Era a Kerlin? A Giovana. Eu. Oi, Gi. Pode falar. Às vezes a gente acha que a gente tem que escolher entre o nosso trabalho ou o jejum, ou entre passar tempo com a família e o jejum. Sendo que com a organização correta a gente consegue fazer as duas coisas. Sim, exatamente. Tem que planejar, né? Exatamente, Gi. Não é fácil, né? Fazer. É um momento introspectivo, muitas das vezes, né? Então, a rotina, às vezes, acaba... Por exemplo, se você trabalha em uma fábrica, né, ou exige algo, muita concentração, é difícil ficar sem comer. Realmente, Gi, nosso dia a dia realmente pode ser uma dificuldade. Alguém mais, pastor Alex? Não, então, acho que talvez eu tenha uma experiência um pouco diferente, por ter vindo até de uma igreja pentecostal, né? Então, assim, desde pequeno, isso aí, jejum, era como se fosse prática rotineira, né? É lógico que algumas vezes era feito de uma forma equivocada. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, que jejum era para salvação, ninguém nunca... Mas muitas vezes se usava o jejum como meio de... Pastor, a gente não está te ouvindo. Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Tá ruim o áudio. Ah, tá. Então, é que eu tô com um microfone aqui. Deixa eu ver. Melhorou ou não? Melhorou. Tá. Então, muitas vezes era colocado assim, meio como, vamos dizer assim, um meio de você acabar mostrando para Deus o seu esforço, o seu empenho e tentar ganhar uma bênção, né? Ou conquistar uma bênção. Então, isso é realmente equivocado. Aí vem a questão de que talvez o uso equivocado faz com que, pelo outro lado, você não tenha o uso, que é, para mim, também o outro erro, né? Sim. É o outro lado de erro de a gente não praticar. Mas era muito interessante, porque sempre que tinha um culto de oração, por exemplo, é bem comum, às vezes, o culto de oração de manhã. Então, era normal que no culto de oração as pessoas participassem daquele momento da oração e tudo em jejum. Então, era bem comum e era assim, bem comum que as pessoas tivessem um dia da semana geralmente jejuando. Então, isso era bem comum e eu acho que é interessante porque a gente fez o acampamento dos jovens, né? E nesse acampamento a gente trabalhou em oração e nós estamos a um dia de jejum no acampamento. Pastor? Um jovem. Não está te ouvindo, pastor. Um jovem da nossa igreja tinha feito jejum. Mostrou antes, né? O estudo e tal. E a gente percebeu ali que... Pastor, a gente não está te ouvindo. Não era obrigatório, mas todos participaram. E a gente estava fazendo perguntas muito práticas. Pode tomar café? Pode fazer isso? Pode fazer... Como se fosse uma coisa de outro mundo, e não algo tão... Pastor Alex, a gente não consegue te ouvir, a sua voz sumiu. Oi, tá ouvindo não? A gente não estava te ouvindo direito. Agora sim, pastor. Ok. Então, acho que tem que tá segurar bom. esse microfone aí. Então tá bom. Então vamos deixar assim, então. Não, mas eu acho que o pastor mencionou do acampamento, né? Isso, acho que deu para pegar a ideia central. Continua aí. Sim, exatamente. E ninguém morreu. Todo mundo conseguiu ali e foi tranquilo, e foi uma benção, né? Beleza, irmãos? Então, meus irmãos, voltando na ideia central, Deus espera que o crente tenha momentos de tamanha devoção, onde a comida não se torna necessária, porque você está se dedicando de uma maneira mais intensa. Você não está colocando só os seus joelhos, só o seu corpo prostrado, mas também o seu estômago, também todas as funções biológicas básicas da sua vida, colocando elas diante de Deus ali, né? E definindo o jejum bíblico, né? O que o jejum bíblico não é, para ficar bem claro, eu sei que a maioria dos irmãos sabem, mas para ficar bem claro, não é um meio de salvação. A salvação é pela graça, a justificação é pela fé somente. Meio de alcançar algum favor do Senhor, com Deus não se barganha. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos.
né? Não tem como nós mudarmos o coração de Deus, muito menos através de ficar sem comida, né? Não é um meio de emagrecimento, né? Vai fazer um jejum espiritual para emagrecer, vai aproveitar para emagrecer. Se você está com esse propósito, meu irmão, já tem algo errado aí, entendeu? Vai procurar outros meios de emagrecimento. Você pode acabar emagrecendo, não sei, né? Depende de cada um, depende de como você vai fazer, mas não é esse o objetivo. Meio de alcançar um nível de espiritualidade acima dos outros, né? Você já tem uma pretensão aí errada no seu coração de ser mais crente, né? Ou outra coisa assim. E também o que ele não é? Ele não é uma prática legalista que tem algum efeito por si só. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você jejuar, mas você não amar o seu irmão. É mais fácil jejuar do que amar o seu irmão. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Você pode estar lá mandando ver no jejum lá 1, 2, 3, 4 de uma semana, mas tá xingando o cônjuge, né? Não tá pagando as suas contas em dia. Não está sendo uma pessoa fiel ao Senhor. Então, só jejuar não adianta nada. O jejum, ele é algo que vem junto com outras disciplinas espirituais, principalmente a oração, a leitura da palavra e, claro, amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, você pode muito bem ser um jejuador impiedoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E o que jejum bíblico é? Ele é um meio de alcançar a piedade, né? Nós vemos pessoas piedosas praticando o jejum, a começar por Jesus Cristo. É um meio de se tornar mais sensível ao Senhor. É um momento de entrega desmedida. É um momento onde você realmente dedica até mesmo as suas funções biológicas básicas a Jesus. É um meio de exercitar o seu domínio próprio. Você faça a experiência do jejum, se você nunca fez, e começa a anotar para você ver os seus comportamentos, as suas reações, né? Que a pessoa fica sem comer, já ouviu falar? A pessoa fica sem comer, ela fica chata, né? Tem até um verbo na língua inglesa usado para isso, a pessoa que tá brava e com fome, que é o hungry, né? Então, já é uma coisa, parece, o ânimo já é cultural, que o ânimo tem a ver com a fome, né? Quando a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é a nossa fonte de alegria, não deve ser a comida, né? Um meio de se concentrar de maneira também física, a oração e a palavra. E também uma prática de humildade e submissão a Deus. Uma prática de submissão a Deus também quanto ao seu corpo. Você está submetendo o seu corpo, né, a Deus e a suficiência de quem Ele é. Então, eu trouxe essa definição do Richard Foster, que ela é abrangente, que jejum é a negação voluntária de uma função normal devido à intensa atividade espiritual. É um momento de dedicação mais profunda, mais intensa, onde a comida já não se torna mais necessária, né? E então, o segundo ponto, meus irmãos, é que espera-se que o cristão jejue, né? Lembrando da ideia central de que Deus espera do crente que este tenha momentos de tamanha devoção, onde a comida já não se torna necessária devido à intensa dedicação do seu espírito e do seu corpo. Então, nós precisamos entender que, já que é algo que Deus espera de nós, a gente precisa entender alguns tipos de jejum, né? Há o jejum normal, que é só de alimentos e não de água, né? Onde você se abstém de alimentação, mas continua bebendo água. Há jejuns parciais, como, por exemplo, de Daniel 1:12, onde ele, sabendo da dedicação que era feita daqueles alimentos, né, aos deuses, ele escolheu comer apenas vegetais e água. Então, ele fez isso, ele fez em amor a Deus, ele fez em dedicação ao Senhor. Tem alguns casos de jejum absoluto, como o de Esdras 10 e de Esther, e também o que aconteceu com Paulo, né? De 3 dias sem água e sem comida, né?
algo muito mais intenso, muito mais forte. E também tem alguns tipos de jejum sobrenaturais, que são esses absolutos por longo tempo, como foi o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai e o que aconteceu com Elias, né? De passarem ali 40 dias, né, em jejum, algo completamente sobrenatural, né? Então, nós encontramos na prática cristã que o normal e o parcial como algo mais recomendado, né? O sobrenatural não fica tentando fazer essas coisas não, tá? Porque você não vai nem conseguir. É sobrenatural. E as formas de jejum? Nós vemos que no Mateus capítulo 6 o jejum particular, aquele que você faz, você se abstém de ficar contando para as pessoas, né? Algo que você faz em secreto, algo que você não faz para ficar ali se gabando. É recomendado em Mateus 6 que você lave o seu rosto, que você mantenha a sua aparência física normal, para que realmente isso seja algo feito entre você e o Senhor. Há também jejuns congregacionais, nós já fizemos isso algumas vezes, somente no começo da pandemia, deveríamos voltar, né? A situação continua difícil, né? Mas em Joel 2,15 nós vemos a conclamação Itsu, em Atos 13 nós vemos a igreja de Atos, né? Já para cair por terra qualquer tipo de ideia. Jejum é coisa do Antigo Testamento. Os irmãos em Atos jejuaram a fim de escolherem os presbíteros, né, ali de designarem, de tomarem decisões. Temos jejum nacional também, onde o rei, em segunda Crônicas, aí parece que é Coríntios, mas é Crônicas, tá, irmão? O rei conclama um jejum por alguma situação específica. E os jejuns judaicos do Yom Kippur, do dia da expiação, lá em Levíticos 23, 27, onde é dito que eles precisavam ali jejuar, afligir a alma, né, no momento em que, no dia em que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, a fim de fazer expiação pelo povo. Em Zacarias 8,19, vimos que após o exílio, alguns outros jejuns nacionais foram também implantados, né, dentro da cultura judaica. E também a forma de jejum ocasionais, como eu já comentei em Esther e do rei Josafá, em situações muito difíceis, né, onde o povo realmente todos se uniram por uma causa específica, né? Não era algo que estava dentro da disciplina espiritual de alguém em particular, mas uma situação específica levou o povo a clamar a Deus de uma maneira tão intensa, né? E essa intensidade se mostrava na abstenção deles de comida e também de bebida, de Esther, né? Nem água eles tomavam. Então, meus irmãos, em Mateus 6, nós vemos várias orientações quanto a dar esmolas, a orar e também jejuar. É um texto muito utilizado para instrução, realmente, como deve ser a postura do seu coração em relação à sua generosidade, à oração e também ao jejum, né? Demonstrando a continuidade dessa disciplina, bem como um incentivo a ela de uma maneira correta, né? Então, na hora que a gente está lendo Mateus 6, ninguém fala que esse negócio da esmola aqui não é para hoje. Ninguém fala isso. Todo mundo aplica também ao nosso contexto a instrução das esmolas. Da oração também, né? Ninguém se opõe aos ensinos a respeito da oração e a postura do crente na hora da oração, de não ficar ali falando assim, eu não sou como esse pecador aqui, eu oro e tudo mais. A oração do Pai Nosso está em Mateus 6, e ninguém se opõe à prática da oração, mas às vezes nós vemos oposição à prática do jejum, que está no mesmo capítulo, né? Então não há desculpa teológica, nem a nível de teologia bíblica ou de exegese, nada que venha realmente a dizer que o jejum não deve ser uma prática do cristão na nova aliança. Muito pelo contrário, é incentivado, mas sempre ajustado o coração à maneira correta, à motivação correta, né? E o jejum deve ter propósito, meu irmão. Não é só deixar de comer por deixar de comer, né? E vemos alguns propósitos, como, por exemplo, fortalecer a oração. Em Joel, capítulo 2, nós vemos isso, né? Para buscar discernimento, por que não? Né?
nós não devemos ser espiritualistas, né, no sentido de ficar querendo descobrir a vontade de Deus, né, de uma maneira misteriosa, mas nós também não achamos que nós podemos não consultar ao Senhor para tomarmos decisões difíceis. E o jejum é uma maneira legítima de nos colocarmos diante do Senhor a fim de tomarmos decisões difíceis. 1 Samuel 31, nós vemos também o jejum como uma expressão de tristeza, né? Também vemos, falando de Esther novamente, como uma expressão de clamor a Deus, né? Uma maneira mais intensa de clamar ao Senhor. Você coloca todo o seu corpo, né? Submisso a Deus. Também como uma expressão de arrependimento. Podemos ver isso em 1 Samuel 7:6. E também como uma expressão física de humilhação diante de Deus. Assim como você se ajoelha, assim como você se prostra, assim como você levanta a sua mão, né, em louvor, em adoração e humilhação a Deus, o jejum é uma expressão de humilhação através de suas funções biológicas. É como se você estivesse colocando o seu estômago ajoelhado, né, diante de Deus e buscando a Ele intensamente. E também o jejum pode ter o propósito de ministrar as necessidades dos outros. Em Isaías 58, o profeta denuncia o jejum pueril, um jejum feito por pessoas que não se preocupam com o próximo, um jejum totalmente legalista, né, feito por pessoas que tanto praticavam a injustiça, como também elas permitiam que a injustiça acontecesse. E uma aplicação interessante que o Donald faz dessa questão do jejum como ministrar as necessidades do outro é que pense bem, principalmente os irmãos que têm um contexto familiar grande aí, né? Muitas pessoas em casa. Quanto que não custa uma refeição, né? O quanto que não custa uma refeição em família, né? Um churrasco, uma refeição de domingo, né? Coisa aí para mais, às vezes, de R$100, até dependendo do tamanho da família, pode chegar a R$200, R$300. Você decide em família fazer um jejum desse e pega esse dinheiro que você iria gastar com os alimentos e doa para quem precisa. Compra cestas básicas e distribui aos necessitados, né? Assim você está honrando ao Senhor com o seu jejum, né? Buscando a Deus com o seu jejum. E aquele dinheiro que você não gastou com a comida, você também ajuda o outro. É uma maneira também muito interessante, muito também bonita, né, de fazer um bom uso do seu jejum. Vemos também o jejum para vencer as tentações, em Mateus 4. Jesus, ele está ali no deserto sendo tentado, mas a todo momento ali ele está em jejum. E também a adoração como amor a Deus. Nós podemos ver a Ana, em Lucas capítulo 2, o texto diz que ela estava todos os dias no templo, jejuando e orando, né? Aguardando a chegada do Messias, mostrando para nós que o jejum também pode ser uma expressão de adoração e de amor a Deus. Não acabou ainda o tempo, Marcelo? Nós ganhamos um brinde aqui do Zoom e podemos ir direto. Que bênção! Louvado seja Deus. Então, eu correndo aqui. Mas é isso, meus irmãos. O jejum deve ter esse propósito. Esses são uns dos propósitos enumerados na Bíblia que a gente consegue inferir nas Escrituras. Mas o ensino desse terceiro ponto é que o jejum não deve ser feito sem nenhum tipo de propósito, né? Ele tem que ter algum propósito específico para ele, partindo sempre de glorificar a Deus, né? E de louvá-lo, e de expressar, né, tristeza, clamor, arrependimento, humilhação e também as necessidades dos outros, né? Alguma dúvida a respeito dos propósitos do jejum, meus irmãos? Tá ok? Eu tenho uma. Fala, meu irmão. Eu tenho uma. Aquela parte que o Senhor Jesus diz que alguma casta de demônios é expelida com jejum e oração. Eu
Eu queria que você me clareasse aí a respeito desse versículo. Esse é um texto difícil, né? Eu nunca estudei especificamente esse texto, né? Nunca fiz uma exegese dele. Talvez o pastor Flávio, o pastor Alex poderiam até comentar sobre isso, mas eu acredito que seja exatamente por conta de você estar, né, dependendo do Senhor. É uma intensa atividade espiritual, né, onde você se coloca nas mãos de Deus de uma maneira que você não se coloca normalmente, né? Permitindo, então, que você seja usado por Deus de uma maneira também mais intensa, né? Então, eu acredito que nós podemos inferir isso desse texto, né? Mas, infelizmente, não tem uma Vinícius, resposta mais completa. Pode falar, pastor. esse texto aí, ele tem que ser interpretado à luz do todo, do treinamento que Jesus Cristo estava dando para os discípulos. Sim. Não sei se os irmãos estão lembrados que tanto em Mateus 10, né, como em Lucas, e principalmente acho que Marcos também, que João relata sobre isso, é de que quando Jesus vai enviá-los de 2 a 2, Jesus Cristo dá poder para eles poderem até mesmo exercer, né, a expulsão de demônios e aquele negócio todo. Não sei se os irmãos notam, né, e possivelmente a gente passa por cima dessa análise do discurso, é de que os discípulos, eles voltam todos empolgados, né? Né, até os demônios nos submetiam e faziam essa questão toda, né? E se rendiam a nós, voltaram todos empolgados, né? E quando chega naquele momento em que Jesus Cristo vai até lá ao monte da transfiguração, ele desce, né? E os discípulos ficam lá embaixo tentando militar com um demônio que praticamente é um demônio surdo-mudo, ou do lunático lá, me parece, é do lunático. Aí eles não conseguem expulsar aquele demônio e eles depois, né, ficam lá aborrecidos. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio e assim por diante? Aí Jesus Cristo pega e fala essa palavra, né? Vocês ficam tão contentes porque vocês estão conseguindo expulsar os demônios aí onde vocês vão, mas vocês precisam aprender não somente na questão da oração, mas questão do jejum também, que era justamente essa questão, né? Porque jejum e oração são duas disciplinas que andam juntas, são a mesma face, são duas faces da mesma moeda, uma não acontece sem outra. Então, como eles estavam muito vaidosos, por causa que os demônios submetiam a eles, Jesus falou assim, olha, vocês também têm que jejuar. Então, tem que se expor ao sofrimento, né, no sentido de quando vocês estão no ministério, vocês não podem ficar aí pensando que as coisas vão acontecer facilmente para vocês. Então, quer dizer que é dentro desse propósito, ou desses propósitos que o irmão tem mostrado aí, é justamente essa a ideia, né? O propósito do jejum é você provocar sofrimento a você, para que você possa suplantar os problemas que você tem no dia a dia, na sua vida, na vida espiritual, e dentro daquelas outras áreas que o irmão mencionou, que eu não vou mencionar aqui, né? Que foram muito bem colocadas aí. Mas foi por esse motivo que Jesus Cristo falou. Falou assim, vocês pensam que qualquer demônio vai submeter você a qualquer oração que você fizer? Não, tem coisas que vão acontecer que você tem que provocar o sofrimento em você por meio do jejum, e aí você tem que entender isso. Jesus Cristo fez isso 40 dias e 40 noites, que ele entendia perfeitamente qual seria a luta que ele ia encontrar no seu ministério o tempo todo, porque nos seus dias foi quando houve as maiores manifestações demoníacas no sentido de provocar em Jesus Cristo o quê? Fracassos, derrotas e assim por diante. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram derrotados, mas eles tiveram que aprender com aquela lição de Jesus, né? Nós vamos expulsar esse também, assim como nós expulsamos outros. Não conseguiram. Jesus falou assim, ó, jejuem, orem e jejuem, e vocês vão vencer essa situação também. Obrigado. Obrigado, pastor, pela excelente explicação. Gostou, Anísio? Entendeu? Oh, perfeito. Aprendemos Perfeito. juntos. Também tinha dúvida sobre esse texto. Realmente, pastor, o senhor falou um termo aí, né, que é você gerar sofrimento, né? O conforto, ele nos cega, irmãos, né? A gente até brinca, né? Assim, a gente não sabe o que é passar fome. Então, quando a gente vive dentro de uma bolha de conforto, né, desfrutando de todas as bênçãos que de fato o Senhor nos deu, isso às vezes pode nos tornar vaidosos, insensíveis, né, não dependentes do Senhor e do seu poder,
E o jejum é quando você realmente se humilha e se coloca aos pés do Senhor de uma maneira voluntária, né? Negando algo que você tem um alimento na sua casa, mas você se abstém dele para realmente estar sentindo, né, aquela dor e praticar a presença de Deus de uma maneira mais intensa, né? E fortalecer a sua vida de oração, né? E a maneira como Deus pode te usar, né? Muito bom, pastor. Obrigado. Ô, Vinícius, peraí. Fala. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que ligou a televisão para poder buscar YouTube para o momento das crianças? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema maior de tudo, irmão, é que eu vejo que quando nós resgatamos essas ideias, né, que foi interrompida, né, e quando eu falo isso, eu falo com muita tristeza e também amor, e as pessoas muitas vezes me condenam, né, porque eu falo que a reforma ela tirou muitas situações próprias, porque a própria Igreja Católica, se você observar, né, ela tinha práticas que eram corretas da maneira errada. E muitos disso tiraram de nós essa nossa visão de podermos fazer a obra de Deus da maneira correta. E é interessante que a gente é chamado de legalista, entendeu? Uhum. Esse que é o problema, porque a maior preocupação que eu tenho é que essas pessoas, elas nem fizeram um estudo profundo da história judaica para conhecer o porquê que Deus deu, né, essas práticas, nos deu essas disciplinas para fazê-las, e começam a condenar sem estarem inteiradas do contexto da palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento, por crerem que o Antigo Testamento é o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o Novo Testamento, quando não é assim. Você mesmo fez o seu trabalho baseado nisso, né? Sim. Dessa continuidade, né? E é algo que, infelizmente, quando as pessoas não estão fazendo uma exegese clara, né, uma hermenêutica clara, e a gente é condenado por fazer exegese hermenêutica, né? Então, eu diria assim, que desses assuntos, porque é necessário entender profundamente a palavra de Deus antes de querer ensinar. E esse ensino realmente é muito importante, que o irmão está trazendo, que os irmãos, tanto o Marcelo quanto vocês estão trazendo com relação às disciplinas espirituais. Por quê? Porque está voltando lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus deu a Israel, que é dado a nós também, e que, felizmente, foi justamente foi tirado isso daí do processo do ensino que nós temos que praticar diariamente para crescermos, né? Crescermos ou amadurecermos no espírito, né? Então, o jejum é uma prática excelente que é rejeitada, e por causa do quê? Por causa da má informação que foi cortada num tempo para evitar-se que nós não nos identificássemos com a Igreja Católica e também com o judaísmo. Mas o jejum não é coisa de judeu, né? O jejum é prática bíblica e nós temos que praticar por causa disso. Obrigado, irmão. Espero não ter te atrapalhado. Não, de maneira alguma, pastor. Só trouxe mais luz ainda sobre o que eu vinha falando. Muito obrigado, pastor. Irmãos, concluindo, então, né, essa citação com David Smith, nós devemos usar o jejum como um meio escriturístico, ou seja, baseado na palavra de Deus, pelo qual nosso ser se integra numa constatação mais plena dos propósitos do Senhor em nossa vida, igreja, comunidade e nação. É um meio de buscar a Deus totalmente validado pela palavra. Quando nós fazemos uma pesquisa nas Escrituras, como devemos buscar ao Senhor, como devemos buscar a presença do Senhor, como devemos buscar a vontade do Senhor, o jejum está lá, né? É uma maneira de se entregar ao Senhor, né? E nós não devemos passar o olho sobre essa palavra, mas devemos buscar na própria palavra de Deus a maneira como devemos praticar o jejum, né? É um meio totalmente válido, é um meio totalmente intencionado pela palavra de Deus. É algo que a Bíblia menciona, e se ela menciona, nós devemos cumprir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
E quando Paulo fala para Timóteo toda a Escritura, ele está falando especificamente ali do Antigo Testamento. Então, nós não devemos negar, né, isso no Antigo Testamento. E como vemos no Novo Testamento, nós vemos irmãos, no contexto da Nova Aliança, praticando o jejum também. Então, lembrando os pontos, né? Definição de jejum é negação voluntária, ou seja, não é coercitivo, você não faz obrigado, né? De uma função normal devido à intensa atividade espiritual. Eu me dedico tanto ao buscar o Senhor que eu já não preciso do alimento naquele momento. Espera-se que o cristão jejue, né? É algo que a Bíblia intenciona. E o jejum deve ter propósito. Ele não é um fim em si mesmo, né? E primeiro de tudo, para alcançar a piedade e todos os demais propósitos que nós listamos ali, irmãos. E, irmãos, tendo olhado isso, né? Definindo o que é jejum, entendendo que Deus espera isso de nós e que isso deve ser feito com propósito, não tenha medo de jejuar. Você não vai morrer, tá bom? Se você tem algum tipo de problema físico, hormonal, metabólico, né? Consulte o seu médico, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham restrição, né, a esse tipo de prática, principalmente porque não é algo que você vai fazer todo dia, né? Não tenha medo de jejuar. Se você tem algum tipo de problema, consulte o seu médico, mas se você não tem, meu irmão, fica tranquilo que se você passar mal, é só você comer que você já volta ao normal, né? Então fica tranquilo, não tenha medo, não vai morrer não, tá bom? Eu estou falando de uma maneira até um pouco até um pouco cômica, porque os irmãos têm esse medo, né? Nossa, meu Deus do céu, ficar sem comer, eu vou morrer. Não vai morrer, fica tranquilo. Se fosse algo ruim para sua saúde, a Bíblia não incentivaria, né? Ah, mas fulano de tal falou. O que a Bíblia disse? Se fosse algo ruim, algo que fizesse mal, fosse algo que vai te matar, meu irmão, fica tranquilo que Deus não recomendaria nada que fosse prejudicial à sua saúde. Vinícius, Jejum não é legalismo, mas você pode jejuar de maneira legalista. Então, analise suas motivações. O jejum não é legalismo, mas ele pode ser praticado de uma maneira legalista. Então, analise as suas motivações. Vinícius. Oi. Só para completar ali, né, sobre a parte de não ter medo, né, de passar fome, uma das coisas que a gente pode fazer durante o jejum, se der aquela fome pesada, toma um pouco d'água, né? Que é uma maneira natural de você prolongar o seu tempo aí sem comer. Sim, mantenha-se hidratado. Mantenha-se hidratado. O que a gente mais precisa é de água. E por isso que Jesus fala que ele é a fonte de água viva. Perceba que água é alimento, né? As funções básicas do nosso organismo. E é muito sobre isso que o Evangelho de João fala, né? Jesus Cristo, ele é o pão da vida e ele é a água que mata a nossa sede. Ou seja, as nossas funções biológicas também apontam a necessidade maior que temos na nossa vida, que é termos Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, meus irmãos, planeje jejuar, lance mão disso em sua vida. Para de correr nessa disciplina, né? de se permitir virar isso como um espantalho, né? E planeje, coloque isso diante do Senhor, que eu tenho certeza que isso vai te abençoar. E eu falo isso não somente por experiência própria, mas porque, de fato, a Bíblia nos ensina isso. Eu poderia discorrer sobre esse assunto, né? É algo que eu pratico tanto por saúde, quanto também por propósitos espirituais. E eu falo para os irmãos, nunca me fez mal algum, dificilmente vai fazer mal para você. Se você tem alguma dúvida, procure o seu médico, o seu endocrinologista, seu nutricionista, mas se a Bíblia está incentivando, é porque é bom. A palavra de Deus é boa, ela é perfeita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso, meus irmãos. Alguma dúvida ou alguma ponderação? Uma coisa é certa, né, irmãos, que uma pessoa que consegue jejuar, quer dizer, ela sabe, como foi dito aí, controlar-se a si mesma, entendeu? Você quer um bom
uma boa tarefa que eu dou para um drogado é ele ficar 3 dias jejuando. Se ele ficar 3 dias jejuando, ele consegue vencer a droga. Essa é a boa prática que a gente tem, entendeu? Porque a única forma de você fazer com que ele se domine propriamente é o seguinte: não, vamos jejuar. Aí você anda junto com ele no jejum, entendeu? Aí no terceiro dia você vai ver se você quer que ele, né, vai voltar à droga, se ele pode ficar 3 dias sem comer, né? Com certeza que ele vai saber se abster também da droga, que é aquele que o domina. Entendeu? Exatamente, pastor. São as funções do nosso corpo que elas são legítimas, né? Sim, sim. Elas são, de fato, necessidades biológicas, mas elas não são maiores do que a nossa necessidade de Jesus. Com certeza. Amém, irmãos? Amém. Amém, Vi. Oi? Amém. Amém. Pastor Flávio, aproveita o embalo aí e ora para nós, por gentileza, para encerrarmos nosso estudo. Ok. Nosso Deus querido, nós te louvamos, né, porque temos esse dia e o pôr do sol já se aproxima, visando, Senhor Deus, anunciar um novo dia. Entendemos, ó Pai, que o Senhor nos deu esse dia para adorarmos ao Senhor. Louvamos-te porque a tua graça, bondade e misericórdia é tão grande, pela palavra que pode ser ministrada e ensinada, pela prática da comunhão dos santos que pode ser exercida, e pela forma como nós temos que colocar em nossas vidas a nossa disciplina maior, que é amar ao Senhor de todo o coração, com alma e com toda a nossa força. Amém. E essa determinação em amar o Senhor, colocar o Senhor como único, como Deus que deve ser buscado, em que o nosso ânimo, né, que o nosso entusiasmo seja voltado para Ele, com certeza que não haverá nada que possamos deixar de fazer quando esse nosso ânimo, que é o fôlego que o Senhor colocou em nós, seja voltado para Deus. O pecado fez com que o homem se voltasse para a criação e não para Deus. Agora, nós temos essa certeza que cada dia que respiramos, cada dia que acordamos e estamos vivos, nosso ânimo, que daí vem a palavra fôlego no latim, né? Ânimo significa fôlego, no sentido de que nós sejamos voltados para saber que aquele que colocou o fôlego de vida em nós é que deve ser buscado e adorado. Por isso, ó Deus, muito obrigado por isso, né? Que dedicamos esse dia ao Senhor e que também, ouvindo lições tão importantes para a vida do crente, em viver uma vida voltada para o Senhor, para exercer a piedade, ou virtudes que criem piedade. Né? Então, muito obrigado por isso, obrigado pelos irmãos Marcelo, pelo Vinícius, que se dedicam para trazer essas aulas, a fim de que nós sejamos edificados para que continuemos a nossa jornada aqui, porque nós sabemos que o nosso fim é onde está, né? É estarmos no céu com o Senhor. Mas se nós temos o fim da jornada, nós também temos o caminho da jornada. E o caminho da jornada necessita piedade, exercida por aqueles que estão caminhando na direção de serem como Deus, né? Ou seja, serem conforme a imagem de Jesus. Então, Pai, muito obrigado por isso, obrigado por esse momento, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E bom domingo aí. Boa semana. Até daqui a pouco. Obrigada, Vi. Boa noite, irmãos. Corre lá, pastor. Vou colocar o termo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius.